E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin e do nosso mercado de criptomoedas. Galera, a real é que o mercado ele segue consolidado, a gente não tem grandes novidades, então o nosso principal objetivo hoje vai ser estar dando uma atualizada, acho que vai ser uma análise até mais rápida, a gente vai passar no sentimento do mercado, a gente vai passar no Fear and Greed Index Order Book e a análise técnica para saber as maiores probabilidades e os melhores cenários para a gente estar atuando. Tudo isso depois da vinheta que eu vou soltar para a gente metralhar a informação aqui nesse canal. Se você não me conhece e não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo. Aqui eu posto análises diárias do Bitcoin e todo o mercado cripto, comentando de pontos fundamentalistas, análise on-chain, gráfico, sentimento, notícia e tudo que esse mercado tem para oferecer pra gente. E terça que vem teremos uma live muito especial aqui no canal que vai contar com a presença do nosso querido Caio Caula, o cara do mercado, às 19 horas. Então não deixa de conferir, já anota na agendinha aí. Terça que vem, 19 horas, live aqui no canal com o cara do mercado. Se você já quis trocar uma ideia com ele, né? O canal aqui, poxa, é pequenininho. Tudo que você mandar no chat ele vai estar vendo ali, vai estar respondendo. Então essa oportunidade aí de pedir uma análise pro cara do mercado, o grande Caio Caula. E no mais, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, que os links estão todos aqui na descrição desse vídeo. Tem o meu Instagram, o meu canal do Telegram e também o meu grupo de investimento 100% gratuito lá no Slack. Bora começar aqui de cara, né? Até tô com uma guia aberta aqui sem querer, mas vamos no Fear and Greed Index, né? O mercado ele se mantém em extremo medo. A gente segue em níveis de extremo medo aqui. Isso significa que o mercado ele está em ponto que a gente deve buscar acumulação. A gente sabe que estamos vindo de um cenário onde o mercado cripto ele está caindo já tem alguns meses, né? Ele está caindo desde novembro, dezembro aí, para ser mais exato. Isso faz com que ele fique bastante extremo nesse indicador, né? A gente está vendo aí alguns tiros que levam ele para o nível de medo, mas não chegamos aqui na ganância desde aí do começo de novembro, que foi quando começou toda essa queda desde o topo histórico. Então é muito importante ressaltar isso porque o mercado em nível de medo, principalmente em extremo medo, tal como ele está agora, é sinônimo de acumulação junto com indicadores, né, da análise gráfica, indicador de sentimento, mas a gente sabe que eventualmente teremos um repique e esse indicador fundamentalista, né, que considera uma série de coisas. Olha só, ele considera a volatilidade do ativo, momento e volume de negociação, social media, pesquisa no Google, né, que até está pausado, a dominância do ativo, Trends, eu acho que Trends que é a pesquisa no Google, né? Mas enfim, é muito importante a gente considerar e estar sempre dando uma olhada para saber o sentimento fundamentalista do mercado, que uma vez que ele está em medo, significa que as pessoas elas estão vendendo no prejuízo, estão desacreditadas do Bitcoin, estão falando menos, estão pesquisando menos e consequentemente isso costuma ser um sinal de reversão, como a gente bem sabe. O nosso order book eu sempre passo aqui com vocês, a gente segue dentro da consolidação entre os 39 e os 41 mil dólares, isso faz com que as forças compradoras e vendedoras estejam bem equilibradas, né? Order book levemente mais tendencioso para o lado dos touros, uma vez que a gente tem pontos de suporte próximo aos 40 mil dólares, 39, e quanto mais o preço cair 38, 37, como vocês bem sabem, mais pessoas vão querer comprar, né? Olha só quantos tokens já tem pré-alocados aqui. Caso esse padrão de equilíbrio no semanal, no diário, rompa para baixo, venha buscar níveis mais abaixo, porque o mercado ele já está esticado, ele está lá em nível de extremo medo, enquanto do lado dos ursos a gente tem os 42 mil dólares como nosso ponto de resistência de imediato. Rompendo isso, a gente só vai ter uma resistência com mais peso lá próximo aos 45, 46 e após isso só os 50 mil dólares, que é o nosso topo prévio lá no semanal. Atualizando também o nosso S&P 500, a gente segue dentro daquela cunha. E aí vocês me perguntam, né? Muita gente até mandou mensagem no Instagram, até no privado, falando assim: Arthur, mas subiu a taxa de juros, por que que o mercado está subindo com isso? Não era para ele cair? Sim, era para ele cair e ele vem caindo desde o começo do ano, né? Porque a taxa de juros só foi de fato anunciado que vai ser implantada agora, mas é uma questão que está sendo debatida desde o final do ano passado, né? As reuniões do Federal Reserve estão falando sobre isso, já foi até anunciado quanto que seria aplicado o aumento na taxa de juros e isso fez com que o mercado já precificasse esse fato. Então a partir do momento que ele aconteceu, uma coisa que todo mundo já esperava, aí ele voltou a dar uma subida, né? Ele deu uma retomada agora, porque estava todo mundo aqui assim, vai subir a taxa de juros para 0,25, vai subir a taxa de juros para 0,25, vai subir a taxa de juros. Quando subiu,
beleza, a gente já sabia, a gente já vendeu, a gente já tinha que tomar as posições de venda, a gente já tinha que proteger nosso capital. E agora que aconteceu, e aí? Beleza, subiu, agora o mundo vai acabar, o mundo vai explodir, lógico que não vai, as empresas elas precisam continuar funcionando, dando lucros, e eventualmente essa queda foi mais uma oportunidade para os investidores estarem buscando aportes aí nos seus próprios investimentos, né? Então a gente via muita rejeição de fundo, isso já era um eventual sinônimo de rejeição, né? De reversão do mercado, e essa cunha com um possível rompimento não deixa de ser mais um gatilho de que a gente pode estar vendo o mercado tradicional dar uma leve retomada, ainda assim face ao cenário inflacionário lá dos Estados Unidos. Nossa dominância a gente segue meio consolidado devido à própria consolidação do Bitcoin, que demonstra força, mas rejeita os 41 e 42 mil dólares, se mantendo dentro da nossa pernada de alta no gráfico semanal. Quando essa pernada de alta tiver aqui, eu vou buscar investimentos em Bitcoin, tal como eu expliquei muito bem no vídeo de ontem. Então, se você viu, não deixa de conferir, eu vou estar deixando ele em algum lugar aqui em cima. Beleza? E também no nosso Bitcoin, que também segue bastante consolidado, eu acho que quem manda mais agora é a análise de sentimento do que a análise gráfica. Por isso que nos últimos dias eu não estou passando tanto na análise gráfica, porque o mercado consolidado ele fica volátil e a gente vê vários movimentos aqui de pumps and dumps, né? Impulsão, reversão, impulsão, reversão, impulsão, reversão. E isso é uma manipulação que o próprio sentimento do mercado aponta pra gente. Então por isso que eu não estou dando tanta ênfase, eu falo bastante para vocês que os gráficos menores eles ficam difíceis de se operar. Olha só, a gente teve um movimento bem impulsivo aqui e logo em seguida esse movimento foi revertido nas horas seguintes. E isso é a própria manipulação do mercado face à diminuição de volume de negociação quando comparado a um aumento em tendência, né? Por exemplo, aqui a gente estava dentro de uma tendência, né? Isso aqui tudo é uma tendência de alta. A gente via o volume tendo vários piques, né? A gente conseguia ver o mercado de uma forma mais nítida e tinha muita gente operando, consequentemente era mais difícil para as instituições manipular esse movimento. Agora, quando a gente tem um mercado consolidado, um mercado em medo, né? Menos pessoas operando, menos pessoas comentando, a gente também tem que com menos capital você consegue manipular esse mercado. Então as instituições aproveitam de mercados consolidados para fazer movimentos de liquidação em cima, liquidação embaixo, acumular, distribuir e estar sempre lucrando com base no movimento das sardinhas nesse mercado sem direção. Então por isso que eu não estou passando tanto no gráfico, por isso que os nossos intradays, né, aqui day trade, scalp, eles estão extremamente perigosos de se operar. Coisa que eu venho falando bastante aqui, né? Então, olhando o nosso sentimento do mercado agora, tá até dando uma melhorada para o lado dos touros, para ser sincero, porque a gente tinha o Bitcoin aqui em níveis, por exemplo, aqui próximo aos 38.500. Nosso long short ratio estava altíssimo, né? Tava 2,40. E agora a gente chegou próximo a uma base de preço de resistência, no caso, né? Um topo de preço, um teto de preço aqui, onde os ursos estão se mostrando fortes, estão se mostrando atuantes. E tudo isso face ao fato de que eles quem estão coordenando o order book e a liquidez, né? Então quando a gente vê quedas no nosso long short ratio, a gente vê o aumento do open interest. Quando a gente vê um aumento no nosso long short ratio, a gente vê quedas no open interest. Isso é claramente manipulado pelos ursos, né? São os ursos que estão mandando na relação entre longs e shorts, entre compradores e vendedores. Porque quando tem um aumento de contratos, aumenta a quantidade de pessoas que estão operando. Então, quando tem esse aumento de contratos e o long short ratio cai, ou seja, tem mais pessoas operando em short, então quem que está aumentando os contratos é basicamente os ursos. E quando o long short ratio sobe, a gente vê diminuição nos contratos, né? A gente vê uma queda no nosso open interest e um aumento gradual do long short ratio, significa que não são compradores entrando e aumentando a razão entre compradores e vendedores, e sim shortadores saindo e tirando liquidez do mercado. Então isso é muito importante face a gente já esticado, né, porque a nossa base de preço, querendo ou não, é os 38, 37.500 e a gente está aqui próximo aos 40 mil dólares e o long short ratio ele está bem neutro, né, ele está aqui próximo aos níveis de 1,59, é um nível até considerável e a gente pode ver até o preço cair um pouquinho mais,
E o long short ratio dá uma subida, mas por conta da diminuição de contratos, o que reforça o fato que eu venho falando de que tem muito urso aqui em cima. Eu falo tudo isso porque um eventual rompimento dos 42 mil dólares, né, ponto que a gente já viu aqui no order book, que está cheio de pessoa querendo vender, vai trazer muita liquidação. E é com base nas liquidações que a gente está operando nesse mercado. Então, liquidação de shortadores é sinônimo de distribuição, de vendas. Liquidação de compradores é sinônimo de compras, é sinônimo de você estar acumulando. E a gente consegue ver, historicamente, isso de uma forma muito nítida. Olha só que legal. A gente teve um movimento de baixa, a gente tinha um ponto de suporte muito nítido que era a região dos 38. Assim que a gente perdeu ele, todo mundo que estava achando que os 38 ia segurar foi estopado, foi liquidado, e foi aí que as instituições aproveitaram dessa volatilidade para estar comprando no momento que todo o mercado que estava apostando na alta era obrigado a vender. E o mesmo aconteceu aqui, olha só, estava todo mundo acreditando que os 40 mil dólares, os 41 mil dólares segurariam o preço. Enquanto isso, as instituições impulsionaram o mercado para cima, liquidaram e estoparam todo mundo que estava aqui acreditando que o 41 mil dólares seguraria. E a partir do momento que essas pessoas foram liquidadas e obrigadas a comprar a posição de venda que elas estavam, as instituições estavam distribuindo as posições grandes que tomaram aqui. O mercado sim é manipulado, né? O bom do mercado de criptomoedas é que a gente consegue ver a manipulação na cara e andar de acordo com ela. A gente nada com as baleias, e é por isso que é importante o sentimento do mercado, ainda mais agora que as instituições estão manipulando bastante. E com isso a gente chega nas nossas considerações finais para fechar mais uma semana, mais uma sexta. E galera, a real é que não muda muita coisa dentro do cenário consolidado. Enquanto a gente não tiver uma tendência, basta a gente tá operando com base no rompimento, né? Então, se você acredita no rompimento ascendente, busque acumulações próximos a bases de preço, a pontos de suporte que você vê que o preço está segurando, grandes liquidações, né? Pontos onde muita gente está sendo liquidada, porque muito provavelmente ali vai ser um ponto de suporte, e assim que o preço subir, faz uma parcial para você estar seguro, tá sempre julgando o seu preço médio com parciais, compras embaixo, vende em cima, compra embaixo, que aí caso rompa para cima, você sim vai estar posicionado e vai pegar toda essa reversão de tendência, possibilidade aí de topo descendente no mensal, que eu acho extremamente provável, uma vez que a gente já está caindo aí há vários meses. Mas caso você esteja errado e o mercado vá contra o que você está esperando, né, que é um rompimento ascendente, aí ele rompe para baixo. Como você está nesse jogo de subiu, você faz parcial, caiu, você compra um pouquinho, subiu, você faz parcial, seu preço médio está caindo cada vez mais, o eventual rompimento você vai ser estopado, só que seu preço médio está aqui embaixo, então você vai ser estopado e ainda sair com lucro na operação e tá com capital para estar pegando esse eventual flush e eventualmente, né, tá pegando essa onda de valorização para formação do topo descendente no mensal, que é a maior probabilidade. Então o vídeo de hoje foi esse, foi mais rapidinho, né? Deixa eu ver até quanto tempo que deu, acho que passou um pouquinho só dos 10 minutos. E a situação de todo o mercado cripto é basicamente isso. Enquanto o Bitcoin não tomar um rumo, não sair da consolidação, não assumir um cenário de tendência, a gente vai ver realmente o mercado com menos oportunidades, mais difícil de se operar, e é algo que é extremamente normal, né? Porque cenários consolidados são assim, e tem épocas que é muito bom de se operar, épocas que a gente vai seguindo uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, e temos diversas oportunidades, e épocas que é muito bom você ficar quietinho, guardar seu capital, proteger seu capital, porque mesmo sem operar, você protegendo seu capital, você também vai estar operando, você vai estar ganhando munição, você vai estar estudando, você vai estar analisando o mercado, fazendo uma série de estratégias para todas as probabilidades que acontecer, você está ali precavido e consequentemente seguindo na constância, que é o nosso principal objetivo aqui no mercado de renda variável. Então, mais uma vez, muito obrigado, tenha uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana e tamo junto, galera!